Algumas das perguntas que as pessoas me fazem com muita frequência é: por que as pessoas não fazem o que precisa ser feito? Evandro, como motivar a minha equipe? Tá? Eu abri uma caixinha de perguntas esse final de semana no Instagram para as pessoas me fazerem, e muitas das perguntas eram relacionadas a isso, e a maioria delas tinha um fator em comum, e esse fator seria o que resolveria o problema delas. Eu vou compartilhar isso aqui contigo. Mas também ficou muito em minha mente uma pessoa ter perguntado algo assim: por que trabalhar com pessoas é algo tão difícil? E aí, veja só, eu vou compartilhar aqui contigo a minha tela, estou filmando do celular e filmando a tela do meu computador, um desenho de um campo de futebol, que é uma forma que eu tenho, uma analogia para poder apresentar melhor as pessoas. Eu acho que você vai gostar muito. Tudo bem? Vamos lá. Veja só. Oi, oi. Primeiro, eu sou o Evandro Santana, diretor executivo aqui da Lema Coach. Somos especialistas em estruturação e crescimento de negócio. E é sempre uma alegria poder contribuir com a sua jornada, tá? Então, veja só, vou desenhar aqui um campo de futebol. Na verdade, eu já poderia ter desenhado, né, para facilitar, mas vamos lá. Aqui está um campo de futebol. Deixa eu botar aqui um contorno mais fino. Que vai ficar bem melhor para você desenhar. É importante você entender, enquanto eu desenho aqui, a gente vai conversando, é importante você entender, falando aqui principalmente agora de negócios, tá? De forma mais geral, porque quando a gente fala em equipe, a gente está falando de negócios, mas está falando de uma forma mais resumida, tá? Então, estou falando de uma forma geral. É importante a gente entender, primeiramente, qual é o jogo que a gente está jogando. Às vezes a gente está jogando xadrez com as peças do futebol. Às vezes a gente está jogando futebol com as peças do xadrez. Ou dama, não importa. É importante que você entenda qual é o jogo de fato que você está jogando. Mas mais ou tão importante quanto isso é você entender qual é a fase do jogo que você está jogando. Muitos donos de negócios, infelizmente, estão jogando um jogo amador, estão na fase amadora. E tudo bem para quem não depende disso, para quem não entende qual é o real fundamento de um jogo, tá? Se você for amador no seu jogo, amigo, eu vou lhe dizer, você realmente está com os dias contados. E essa é a principal causa da mortalidade das empresas. Pessoas que abrem para aventurar um negócio. O negócio não precisa ser uma aventura. O negócio pode ser muito mais assertivo, desde que você desenvolva as competências certas, necessárias. Ficou um pouquinho torto aqui, mas dá para você entender. As competências necessárias para que para que o seu negócio seja de fato bem sucedido, tá? Então essa é a grande diferença. Você talvez esteja na série D, talvez esteja na série A, talvez esteja na série C ou na série B, não importa. Quando você entende qual é a fase que você está jogando, você começa a entender qual é o tipo, qual é a forma como você se movimenta, percebe? E se você está na fase, na série D, tudo bem, é profissional, respeite a sua fase, haja daquela fase, mas claro, trabalhando com a meta de subir a fase acima. E isso faz toda a diferença no negócio. E aqui quando eu coloco no campo de futebol, é importante, deixa eu mudar a cor aqui, é importante você entender o seguinte, que aqui é o mercado. O seu adversário, entre aspas, aqui é o mercado. Por que eu falo adversário, entre aspas? Porque o mercado está aí para nos fornecer o que a gente precisa, não para ser contra a gente. Agora, claro, no mercado tem concorrentes, no mercado tem diversos fatores que também são adversos a nós. Não necessariamente que isso é ruim, mas é importante que a gente entenda para que a gente entenda qual vai ser a nossa movimentação para avançar no mercado. E talvez, na fase que você esteja jogando, talvez no seu time, a maioria dos CNPJs, inclusive, eles são compostos ainda de apenas, deixa eu botar uma cor preta aqui, eles são compostos ainda de apenas um jogador. Um jogador, é o empreendedor, é o empreendedor em si que a gente fala. E tá tudo bem quando você entende que é só você no campo para todo esse mundo que é o seu mercado, tá? Aqui vem algumas estratégias, falando ainda de negócio para entrar no que mais nos interessa, que é o foco dessa área, mas eu não posso deixar de te dar essa dica. Eu estou um pouco de lado porque eu estou olhando para o vídeo, mas estou filmando do celular, repetindo. Então entenda o seguinte, que quando só é você e o mercado daqui, uma das estratégias que a gente usa é dividir o mercado. É por isso que a gente fala em nicho de mercado. Aí eu passo a atuar em nicho de mercado, eu entendo qual é o nicho, e aí eu uso uma outra estratégia aqui de marketing também, que é uma estratégia de posicionamento do mercado. Como eu me posiciono para que eu seja uma das principais referências naquele pequeno nicho de todo o mercado que eu escolhi para atuar.
Tá? Então, essa é a inteligência. Você pode alcançar todo o mercado, mas entenda que os recursos que você tem neste momento são muito escassos, são poucos. Então, você usa de estratégia. Você atinge um posicionamento de mercado, depois você abrange para um outro nicho, depois para um outro nicho, quando você menos perceber, ao longo de todo um tempo com inteligência e ação assertiva, você está trabalhando em todo o seu mercado e não apenas em um nicho que você tinha escolhido. Percebe aí? Tá, mas tem empresas que são compostas de 2 jogadores, de 3 jogadores. Aqui eu faço até uma outra observação. Uma das perguntas que me fazem também é a questão de sociedade. Sociedade é bom ou é ruim? Eu acredito que sociedade é muito bom, desde que tenha alguns parâmetros, tá? Eu tive uma sociedade muito frustrada, foi muito ruim, tomei bastante prejuízo na sociedade, tá? Mas veja o quanto sociedade é interessante. Pense você o seguinte, que quando você fala aqui no campo do futebol, você fala em jogadores de linha de ataque e você fala em jogadores de linha de defesa e também tem os jogadores de meio de campo que faz essa interseção, tá? Então entenda você o seguinte, que o seu perfil é um perfil mais de defesa. Mas quando você está sozinho, você também precisa atacar. Sem venda, sem alcançar os resultados de fato, meu amigo, o seu negócio não sobrevive, tá? Então você precisa atacar. E aí, de repente, você percebe que você tem uma visão e consegue um parceiro, um sócio que tem visão parecida com a sua. Vocês unem força. E agora você tem uma forte força, fica estranho. Agora você tem um forte potencial também de ataque, além do seu potencial pessoal, que já era o de defesa. Então você, para atingir o nicho de mercado, você tem muito mais força, muito mais inteligência, muito mais recursos. Então a sociedade é interessante nesse ponto. Um outro ponto a entender aqui nessa fase é você entender o seguinte, que às vezes não é sócio, mas às vezes você vai contratar. E quando você vai contratar alguém, é inteligente você contratar as pessoas que vai somar com a necessidade real do seu negócio. E aqui muitos donos de negócios erram, porque eles são muito bons em uma coisa e eles querem contratar alguém que é bom naquilo, inclusive porque eles acreditam que eles podem ensinar ou que eles podem guiar essas pessoas. Você vai ver a questão da liderança daqui a pouco, como isso funciona, tá? E aí é que está o erro. Você tem que entender qual é a necessidade no jogo que você está jogando, na estratégia que você montou e colocar a pessoa naquela posição ali para que ela some contigo, não necessariamente para que ela fique debaixo das suas asas, tá? Uma outra coisa, aproveitar para dar uma outra dica, é que muitas vezes aqui nesse momento a gente não necessariamente precisa contratar funcionários. Muitas vezes a gente pode terceirizar o marketing, a gente pode terceirizar vários dos nossos processos. Quando a gente terceiriza, a gente paga mais barato por uma estrutura melhor. Quando a gente começa a crescer, começa a estar um pouco melhor equilibrado na fase que a gente está, a gente começa a contratar para trazer inteligência para cá, mas as pessoas já entram com um processo mais ou menos funcionando, percebe? Então muitas vezes contratar um funcionário não é a melhor estratégia, muitas vezes é melhor você terceirizar por um tempo até você poder de fato contratar e aí trazer. Até porque às vezes quando você terceiriza para especialistas. Esses especialistas vão montar os processos contigo. Quando você contrata alguém, esse alguém já entra com processos funcionando e daí você avança. Tudo bem? Então vamos aqui. Mas normalmente, digamos que você tenha 8 jogadores ou que você tenha uns 11 para fechar legal aqui com a nossa analogia e você vai posicionar todos esses jogadores aí, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? Vamos botar aqui. Então você tem uns 11 jogadores, você tem aí todo o seu time. Às vezes você tem 20, você tem 30, você tem 50. É importante você entender como você posiciona cada um deles aqui para poder avançar e alcançar o mercado que você quer alcançar, como você entendeu às vezes o nicho. Tudo bem? Então quando você percebe aqui, você vai entender o seguinte. Veja só, o mercado pede isso, ele vem por aqui, por isso e aquilo. Ok, então eu posiciono essas pessoas na linha de defesa, fornecendo suporte a essas pessoas de meio de campo, fornecendo suporte a essas pessoas da linha de ataque. Quando a gente tem, Evandro, quando a gente fala assim, Evandro, o meu time não está fazendo o que deveria ser feito, não faz o que é importante, aí vem a pergunta, mas o seu time sabe de fato o que é importante? A verdade é que muitas vezes nem o dono de negócio não sabe. Você quer saber como saber o que é importante? Aqui, ó. Aqui você tem um foco só. Esse seu foco é o que a gente chama de visão. Então, se você não tem uma visão bem definida, você não sabe o que é importante. Aqui é o que lhe dá a direção. Então, como é que essa sua equipe vai fazer o que é importante, se elas não sabem, muitas vezes nem você sabe o que é importante?
E a única coisa, uma coisa mais importante de tudo que vai engajar o seu time, não motivar, engajar o seu time de fato, para que eles avancem contigo, é essa visão ter uma causa muito forte. Essa sua visão tem uma missão muito forte, um senso de missão, que essas pessoas vão trabalhar todo dia falando o seguinte, cara, a gente precisa resolver aquilo porque a gente precisa de cuidar dessas pessoas, desse mercado dessa forma, entende? Então elas vêm motivadas. O que tira essas pessoas da cama, acredite, não é o salário. O salário vai tirar e vai até empurrar elas, mas o que faz com que elas levantem até mesmo sem despertador é uma forte causa. E quando você tem uma forte causa, um forte porquê, um forte senso de missão, é muito mais fácil você engajar essas pessoas. E aí, porque facilita a sua liderança. E aí você entendeu o seguinte, quando você não tem uma visão, você fica atuando assim, ó. Você fica atuando assim, ó. Uma hora você vem pra cá. Cadê o mouse? Outra hora você já vem para cá, outra hora você já vem para cá. Você não tem direção nem nos comandos que você dá à sua equipe. Então, como é que você vai dizer que você precisa descentralizar? Aqui há foco, perda de foco o tempo todo, perda de energia, isso gera desmotivação. Mas, novamente, não é motivação que você precisa para a sua equipe, é gerar engajamento, uma causa forte. E aí vem a inteligência de que a maioria das empresas não tem visão, isso é disparado, tá? E uma outra parte menor, mas imensa, não tem metas definidas. Quando você não tem metas definidas, metas são menores. Metas é você pegar a sua visão e dividir em partes menores, tá? Então, quando você não tem metas, as metas são que dá o direcionamento para você. Quando você não tem metas definidas, como é que esses jogadores aqui vão saber para onde, qual a direção eles têm que ir? Como é que eles vão saber que eles precisam de 1 gol, 2 gols, 3 gols? Como é que eles vão saber que eles precisam atacar para alcançar isso aqui? Como é que eles vão saber? Então, aí é que está o processo da liderança, tudo bem? Então, a estratégia, quando você tem as suas metas bem definidas, vou botar aqui vermelho, digamos que o vermelho é a meta, quando você tem aqui as metas bem definidas, que é chegar aqui, você consegue de fato pegar os seus jogadores e levá-los em direção, às vezes até fazendo um caminho um pouco diferente, um pouco estratégico, mas sempre objetivando aqui a meta, o que está traçada. Você tem uma visão, a visão geralmente é médio e longo prazo, ela é mais difícil de ser alcançada, então você quebra ela em partes menores. Essas partes menores são as metas, e aí cada meta vai lhe dando um direcionamento até que você alcance o objetivo final, que é ganhar o campeonato, que é pular de fase, e daí vai. Tudo bem? Então é por isso que eu gosto de usei de uma forma bem resumida aqui, mas é por isso que eu gosto de usar a analogia do campo de futebol. Tá? Você olhar para o seu mercado e olhar como você articula o seu time. Muitas vezes, da forma que o mercado está indo, é melhor você ter aqui uma boa linha de defesa, tá? E uma pequena linha de ataque. Outras vezes, a linha de defesa não precisa ter tão forte quanto... E aí você pode pegar esses recursos da linha de defesa, colocar ela ali mais ou menos e investir mais em uma linha de ataque. E aí depende exatamente do jogo que você está jogando, da fase que você está jogando, da estratégia que você monta. Tudo bem? Então essa é a grande vantagem de você atuar no mercado com metas bem definidas, é ela que vai resolver aquela série de perguntas que as pessoas fazem, porque o meu time não faz o que precisa ser feito, porque é tão difícil trabalhar com pessoas. Não é difícil trabalhar com pessoas, as pessoas precisam se as pessoas fossem autolideradas, a maioria das pessoas seriam bem-sucedidas. A maioria está na média ou abaixo da média, simplesmente por falta de autoliderança. Então precisa de alguém que lidere-as. Quando essas pessoas lideram, essas pessoas começam a avançar, porque alguém está guiando elas de alguma forma, tá? E a maioria dos donos de negócios, os próprios donos de negócios, eles não autolideram. E aí eu faço a pergunta para você. Você tem feito o que de fato é importante para o seu negócio? Ou você tem feito o que é urgente, o que aparece? Nem sempre o que é urgente, um incêndio ali, é o que é importante. E você precisa de entender isso quando você traga uma visão, tá? Eu ajudo muitos empresários, é fundamental para a gente trabalhar desenvolvendo essa questão do porquê deles, do propósito, da forte missão do negócio deles, qual a causa, e daí definir uma visão bem definida para que essas pessoas vá nessa direção. E isso faz toda a diferença, tá? Então não é motivar a equipe que você precisa. Uma outra coisa interessante aqui, que são coisas que vão responder essas perguntas que as pessoas me fazem, tá? São 3 dicas, na verdade eu falei no list 3, mas são 4 dicas que eu quero dar aqui, importante, que vai fazer toda a diferença no seu negócio. Contrate seguidores, tá? Contrate, sempre que você for contratar, olhe menos a questão das competências e olhe mais a questão, tá? Porque as competências você desenvolve
tá? Mas o senso de missão as pessoas têm entre elas. Então olhe por isso. São seguidores da causa, da visão, não seguidores seu. Isso é ego, é vaidade, não vai te levar muito longe. Seguidores da causa. Geralmente as pessoas seguem você nesse sentido para seguir a causa. Por quê? Porque você está representando muito bem a causa a qual elas acreditam. Percebe que esse é um grande explosão de liderança? Por isso que as pessoas te seguem. Então siga, desenvolva a sua causa e contrate seguidores da causa. Isso vai fazer total diferença. E aí é muito importante que a gente fala pessoas que conheçam, que queiram muito a visão e que queiram muito a missão. E muitos especialistas têm dito, e aí a gente tem que ter muito cuidado, que o campo de batalha é diferente, tá? Que o campo é diferente. Muitas pessoas têm dito que a gente contrate pessoas com valores parecidos. Eu digo para você que não, pelo amor de Deus, não. Isso vai engessar sua empresa. Quanto mais valores diversos, melhor para o seu negócio. Então não são os valores das pessoas. O que você tem que ter muito cuidado é para não contratar pessoas com valores contrários ao seu, tá? Digamos que a sua empresa tem um forte valor do meio ambiente. Proteger o meio ambiente. E aí você tem uma pessoa que ela destrói o meio ambiente e ela de fato está se lixando para aquilo. Então essa pessoa vai atrapalhar a sua caminhada. Essa pessoa você não contrata. Mas digamos que essa pessoa ela não tem um forte valor como o meio ambiente. Mas ela acredita que de fato tem que cuidar do meio ambiente. Não pode destruir o meio ambiente. Não é a principal causa dela, mas ela acredita que não pode. Percebe? Então aí você contrata essa pessoa. Ainda que o valor dela seja um outro. Tudo bem? Então essa foi a primeira dica, contrate seguidores. A segunda dica, o segundo ponto muito importante aqui é atue com a liderança positiva. Tá? Atue com a liderança positiva, também chamada de liderança situacional, é o tipo de liderança mais conhecido. Existiam 3 tipos de liderança, agora existem 4, tá? Existia a liderança autocrática, que é o líder que impõe ali as suas ideias. Existia a liderança liberal, que é o líder que delarga as suas ideias, ele passa o que precisa ser feito para a equipe e a equipe que se vire, não acompanha o que precisa ser acompanhado. E existe também o democrático, que era também um pouco melhor, tá? Mas todos esses tipos de liderança têm alguns pontos positivos e outros negativos, uns mais que os outros. Mas assim, e a democrática é aquele que o líder senta com a equipe para discutir o que é importante e juntos tomam decisão para seguir, tá? Mas aí vem a questão da liderança situacional. E a liderança situacional, que é a última liderança desenvolvida, a liderança positiva, ela é muito voltada a feedbacks. Tá? A pessoa errou, você não se prende ao que ela errou. Entende com ela quais foram os erros e qual lição vocês tomam daqueles erros e aí direciona ela novamente. Tá? Algumas vezes você vai ter que impor alguma coisa, a depender da pessoa na situação. Por isso que a gente fala que é situacional, tá? Mas sempre impondo de forma positiva para que gere o crescimento. Essa é a grande vantagem da liderança positiva, tá? E o terceiro ponto é tenha foco nos resultados. Você tem a visão, você tem as metas. Algumas pessoas vão dizer, Evandro, mas a jornada é importante. Eu não estou dizendo que é desimportante. Eu só estou dizendo para que você tenha foco nos resultados. Quando você tem foco nos resultados, você vai seguir pela jornada certa. Tá? O que adianta? A jornada é importante, eu estou indo por uma direção contrária. Então tenha foco nos resultados. Agora que você tem definido o que você quer, tenha foco nisso. Tenha foco nessa missão que você desenvolveu, nessa visão que você desenvolveu. A sua equipe vai lhe acompanhar nesse foco. Os seus feedbacks, liderança positiva, vão ser direcionados nesse foco. Os seus resultados vão vir muito mais rápidos quando você trabalha dessa forma. E o quarto ponto é que, acima de tudo, eu coloquei como um plus, acima de tudo, entenda de gente. Entenda de gente acima de tudo, tá? Perceba que aqui tem um mercado. Perceba que aqui tem um mercado, um grande mercado, tá? E esse mercado ele é composto de quê? É composto de pessoas. Aqui tem um time, tem uma equipe. E essa equipe, eu vou até falar uma diferença entre time e equipe, para lhe dar um plus também. E essa equipe, ela é composta de quê? De pessoas. Tudo é feito de gente para gente. Quando você entende isso, você começa a entender a importância de você entender de pessoas. E entender de pessoas é principalmente entender de si mesmo. Entender qual é a sua grande visão, qual é a sua grande missão, qual é a sua grande causa, o seu grande propósito. Isso vai direcionar muito os seus negócios, tá? De fato,
a gente pode lhe ajudar. Aqui na Lema a gente pode lhe ajudar, porque isso é primordial para que os empresários alcancem os resultados que eles querem. Então a gente trabalha muito forte, trabalhando o empreendedor com ele mesmo, o empresário com ele mesmo, o executivo com ele mesmo, os donos de negócios. A gente precisa centrar as pessoas para que elas primeiro saibam o que de fato é importante. Quando elas sabem o que é importante, é mais fácil ela dizer a outras pessoas. Quando eu estou íntegro comigo mesmo, é muito mais fácil eu pegar uma totalidade e levar em direção a isso. Tudo bem? Então essa é o grande diferencial para você alcançar as suas metas. E para falar sobre time aqui, já para encerrar, deixa eu abrir aqui e mostrar a diferença entre time e equipe. Tá? Quando a gente fala em time, a gente está falando, tá lá embaixo, caramba. Isso aqui é da gestão de alto impacto, tá? Das aulas que eu dou aos nossos clientes. Eu quero pegar aqui a parte de time, só para você visualizar ela melhor. Cadê? Não sabia que eu ia falar nisso, mas aqui, ó. Aqui, ó. Então, quando a gente fala em time, aqui, ó, time, eu estou falando em 4. Estou falando em 4 grupos de pessoas. Os clientes, os fornecedores, a sociedade. Percebe? Todo mundo que está envolto. E, claro, a minha equipe em si. Quando eu tenho uma forte causa, um forte senso de missão, eu também posso usar a estratégia para que todos vão em direção. Todas as pessoas queiram ir em direção a isso. Isso parte da liderança. O que era entre aspas? Todas as pessoas podem me ajudar, me contribuir, ainda que não seja a missão delas. Elas entendem que aquilo é algo bonito, algo grandioso, então elas querem. Ainda que não seja a minha missão cuidar do meio ambiente, poxa, o que eu puder fazer e passar para contribuir com isso, eu contribuo. Claro, não me tirando do meu direcionamento. E aqui é onde você entende que fornecedores acabam tendo clientes preteridos. E por que você não é esse cliente preterido? Percebe? A sua equipe, quando você tem aqui, ó, deixa eu botar grande, né? A sua equipe, quando você tem aqui, ó, cadê o mouse? Quando você tem aqui, ó, a missão, a visão, quando você tem uma causa bem definida, ó, a visão sistêmica, isso aqui, ó, é onde a gente define tudo isso. A sua equipe, ela vai muito mais engajada, não é motivação que você quer, você precisa de dar um forte motivo. O que é motivação? Ter um motivo para ação. Só que esse motivo para ação já está dentro delas de alguma forma, você precisa de despertar isso. Ao contrário disso, é você dar um motivo a essas pessoas. Quando você dá um motivo a elas, elas caminham, mas elas caminham até o passo 2, até o dia seguinte. Depois vocês vão ter que dar outro motivo e continuar motivando essas pessoas, tá? Então engaje as pessoas, os fornecedores, os clientes, a sociedade, quando elas acreditam na sua causa, elas falam, elas trabalham em seu favor. Poxa, elas usam do marketing, tá? Eu não sou um cliente potencial seu, mas o meu amigo é. E quando eu falo pro meu amigo, caramba, aquela pessoal ali, eles gostam muito do meio ambiente, é a sua cara, você vai gostar disso. Percebe o que eu estou lhe dizendo? Então, esse é o grande fator, a grande vantagem de se ter um time, uma causa bem definida, tá bom? Bom, o vídeo ficou até um pouco mais extenso. Forte abraço, Evandro Santana, diretor executivo aqui da Lema Coach. Somos especialistas em estruturação e crescimento de negócio. E é sempre uma alegria contribuir com a sua jornada, tá ok? Engaje o seu time e, de fato, leve eles de uma forma direcionada e acompanhada através da liderança positiva, que os resultados vão vir. Eu não tenho um mínimo de dúvida sobre isso. Forte abraço.